Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar sobre o fim da primeira fase de liga da história da UEFA Champions League. Torcedor, a primeira fase de liga da história da UEFA Champions League está encerrada. E particularmente, eu gostei demais desse novo formato criado pela UEFA. Eu acho que o número de jogos grandes que a gente pôde ver nessa primeira fase, cara, foi sensacional. A gente pôde ver uma Inter de Milão e Manchester City logo lá no comecinho. A gente viu recentemente aí Bayern Leverkusen e Atlético de Madrid, foi outro grande jogo de grandes equipes. A gente viu Real Madrid e Liverpool, a gente viu um Bayern e PSG, um City e PSG agora na última rodada com os dois na zona da degola. Então a gente pôde ver muitos grandes jogos, algo que era uma deficiência, né, daquela fase de grupos, que claro, a gente gostava, a Champions já era ótima, mas para mim agora melhorou muito mais por conta desses grandes jogos, né? Eu acho que a UEFA vendeu muito esse novo formato por conta dos grandes jogos e, na minha visão, foi o principal ponto mesmo que traz esse modo como, para mim, melhor do que o modo de fase de grupos. Os grandes jogos, a gente poder ver grandes times já se enfrentando nessa primeira fase, algo que pouco acontecia na fase de grupos, né? Antigamente a gente tinha que torcer ali para ter um grupo da morte, para um time grande ficar ali entre o pote 2, 3, para ter chance de formar esse grupo da morte, então era mais difícil. Agora não, agora com esse novo formato tem muito mais chance da gente ver grandes jogos como a gente viu nessa primeira fase. E principalmente, eu acho que esse novo formato potencializou as equipes menores, porque é um estilo que faz essas equipes enfrentarem os grandes, com certeza, mas também terem chance de enfrentar os menores. Ou seja, antigamente, quando a gente viu uma equipe do pote 3, ela normalmente sempre corria risco de cair num grupo que tinha dois times fortes, dois times muito mais fortes que eles. Cair num grupo de Real Madrid, num grupo que tinha Borussia Dortmund e Barcelona, e daí eles já entravam meio que, muito difícil de classificar, vamos se contentar com talvez uma vaga para a Europa League. Agora não, a gente vê, por exemplo, o Lille, uma surpresa para mim nessa UEFA Champions League, está em sétimo. O Lille, para quem não está muito ligado aí no regulamento novo, vai direto para as oitavas, tá? Eu vou até dar uma explicadinha rápida de como funciona esse regulamento, bem por cima mesmo para vocês nesse vídeo, mas ele está nas oitavas direto, algo surpreendente. O Lille venceu o Real Madrid, o Lille deu trabalho para o Liverpool. Então, assim, é muito legal ver clubes menores podendo bater de frente com os grandes, porque eles sabem que nesse novo formato eles têm chance de se classificar e têm chance de ir muito bem. Brest, por exemplo, outro time francês, surpreendeu muito lá no começo. Mas por quê? Porque enfrentou os times menores. Quando começou a pegar os maiores, decaiu e nesse momento terminou na fase lá de baixo dos playoffs. Então, isso é muita mudança, é muito interessante. Eu gostei bastante desse formato. Sei que a questão de calendário fica um pouco complicada, né? Porque a gente vê a Champions pouco parar, agora ainda mais que, acabou a primeira fase, vamos ter um descanso, não. Tá aí no comecinho de fevereiro, acho que segunda semana, se não for na primeira, não me recordo aqui de cabeça agora, já tem primeira fase dos playoffs. Já tem aí o jogo de ida, já tem jogo de volta dos playoffs, a gente já vai vendo quem que vai para as oitavas mesmo, quem que se despede já, porque daí já vira mata-mata, tá? Não é mais liga. A fase de liga foi encerrada nesta quarta-feira, com os 18 jogos no mesmo horário. Inclusive, achei fenomenal esse negócio de 18 jogos no mesmo dia, no mesmo horário, ao mesmo momento. É claro que dificulta um pouco nas questões de transmissão, mas, cara, para você acompanhar é muito bacana. Você, ficar vendo ali gol, saiu gol lá, saiu gol cá, não sei o que, fica mudando e tal, acompanha no mosaico e tal. Então foi muito bacana, achei muito legal a forma que a UEFA trouxe esse novo modelo e creio eu, e gostaria que esse modelo perdurasse por muito mais tempo, porque eu achei muito bom mesmo. Agora para uma explicaçãozinha rápida de como vai funcionar, né, essa fase de mata-mata nova, esse novo formato aqui, passando também pelas classificações da tabela, falando rapidamente alguns destaques aqui de alguns jogos que eu tenho preferência para destacar. O líder foi o Liverpool, né, não terminou 100%, né, o Liverpool foi praticamente com o elenco todo reserva, acho que só o Gakpo e o Robertson que costumam jogar e mais titulares que estavam junto com o elenco que foi para a Holanda, né, o Liverpool perdeu o seu 100% de aproveitamento hoje na Holanda, uma derrota por 4-2 para o PSV, tá, mas terminou em primeiro aí a equipe inglesa. Em segundo, o Barcelona, sensacional também a fase de liga do Barcelona. O Arsenal em terceiro, a Inter de Milão em quarta, o Atlético de Madrid em quinto, o Bayer Leverkusen em sexto, a surpresa Lille, como eu falei, em sétimo, e o Aston Villa em oitavo, cara. E principalmente
que eu queria dizer é que essa última rodada é muito interessante, porque a tabela mudou 500 vezes. Teve momento que o Milan e a Atalanta que estavam entre os 8. Teve momento que o Aston Villa foi para os 8. Borussia entrou entre os 8. Aí o Lille conseguiu vencer, entrou entre os 8. O Leverkusen estava ali empatando, não estava entre os 8, entrou entre os 8. Então teve muita mudança, principalmente nessa parte aqui, dentre o sétimo, oitavo, sexto ali, que ficou meio bagunçado durante as partidas, e também a parte lá de baixo, porque o City quase que não classifica, a gente já fala, vou dar bastante destaque aqui no jogo do City, no resultado lá contra o Clube Bruges. Mas, como é que funciona? Esses 8 times que eu citei agora atrás, do Liverpool ao Aston Villa, todos estão nas oitavas de final, ou seja, eles não disputam essas primeiras partidas agora no início de fevereiro, tá? Eles dão um descanso da Champions, tá? Quem disputa essas partidas de playoff são a Atalanta, que está em nona, até o 24º, que foi a equipe do Clube Bruges, tá? A gente vem falando também que tem uma diferença aí no meio, porque do nono ao 16º são as equipes que decidem essa fase de playoffs em casa. E sim, não está nada decidido. A Atalanta não ficou em nona e não vai pegar o Clube Bruges, que é o 24º. Não. Teremos sorteio. O sorteio, confesso que eu até fiquei meio confuso nas explicações que eu vi. Parece que eles vão dividir em forma de grupos. Não em grupos, mas em duplas. Por exemplo, acho que vai juntar Atalanta e Borussia. Daí vai sortear com o Sporting e Clube Bruges. Não sei se foi... Não, pelo que eu entendi é isso, tá? Não tenho muita certeza de como vai funcionar esse sorteio. Esse sorteio acontece sexta-feira às 7h40 da manhã, tá? Mas explicando por cima mesmo, a Atalanta é a nona colocada, o Borussia é o 10º, o Real Madrid terminou em 11º, o Bayern de Munique terminou em 12º, o Milan em 13º, o PSV em 14º, Paris Saint-Germain, que quase foi eliminado e todo mundo aí dava como um dos principais times aí do alto escalão podendo ser eliminado, terminou em 15º, ou seja, vai decidir jogos em casa nesse playoff, e o Benfica em 16º. O Benfica que também sofreu um baque lá contra o Barcelona na última rodada, teria chance de ser eliminado, no final das contas, meteu 2-0 na Juventus hoje lá na Itália e está classificado entre os 16, ou seja, eles decidem a fase de playoffs em casa. Isso quer dizer que se eles se classificarem para as oitavas, eles vão decidir em casa? Não. As oitavas a gente deixa para depois. As oitavas vai ter outro sorteio depois. Tipo, o Liverpool terminou em primeiro, mas nada concretiza o Liverpool como que vai decidir em casa no próximo sorteio. Não, a gente terá sorteio dos mandos e também dos jogos, ou seja, os classificados do nono ao 24º terão outro sorteio contra aqueles 8 que estão lá esperando nas oitavas. Tá? Então, é um pouco confuso. Confesso que para entender de primeiro é bem confuso mesmo. O Mônaco ficou em 17º, ou seja, é o primeiro que já joga esses playoffs e não pode decidir em casa. O Brest é o 18º, o 19º é o Feyenoord, que tomou 6-1 do Lille. A Juventus terminou em 20ª, inclusive o Thiago Motta tá ali perigando no cargo da Juventus, temporada da Juventus, muito depois da lesão do Bremer, foi praticamente por água abaixo. O Celtic foi o 21º, perdeu de 4-2 do Aston Villa nessa última rodada. O Manchester City terminou em 22º, e aí a gente tem chance aí de ver Real Madrid e Manchester City já numa fase de playoffs, cara. A gente já pode ver um jogo gigantesco, um jogo aí que foi quartas e semi recentemente, na primeira fase. Um dos dois já pode cair fora da UEFA Champions League. Bizarro. Por isso que eu gosto muito desse novo formato. O Sporting de Portugal foi o 23º e o 24º é o Clube Bruges. Então, Gabriel, se a gente estiver aí no sorteio, sair Real Madrid City, quem decide em casa? O Real Madrid, porque ele está entre os 16. Tá? Ele está entre o nono e o 16º. E o City está entre o 17º e o 24º, ou seja, ele não pode decidir em casa. Tá? Inclusive, eu acho que o City aqui ele pode pegar ou o Real Madrid ou o Bayern, tá? Então, caminho do City aí já vai começar muito difícil, tá? Principalmente para esse City dessa temporada que não vem muito bem. Para falar também de Manchester City, vamos dar um foquinho maior nesse jogo aqui do City contra o Clube Bruges, tá? Onde o City assustou sim os seus torcedores. O City saiu perdendo para a equipe belga em casa de 1-0, tá? Numa linda jogada do Jutgla pela ponta ali. Matheus Nunes deu um bote meio bizarro, o Jutgla cruzou
o cara outro jogador, esqueci o nome agora do Bruges, chegou batendo, venceu o Ederson, que nada pôde fazer, 1-0, mas no primeiro tempo, que, cara, foi pau a pau, tá? Foi um jogaço no Etihad no primeiro tempo. Chance para tudo quanto é lado, mas o Clube Bruges saiu na frente e o primeiro tempo terminou com o Manchester City sendo eliminado da Champions já na fase de liga. Então, por isso que eu digo, esse formato é muito, muito bom por conta disso. Só que o segundo tempo, o City voltou muito melhor que o Bruges. Né, o City começou a chegar, começou a vir devagarinho, aumentando aí o seu ritmo e tal, até que o Kovacic abriu o placar com um chute de fora da área. Né? Depois o Savinho entrou voando. O Savinho entrou voando no jogo. O Savinho no início de temporada muito bom pelo City. Um dos poucos aí que tem feito grandes jogos em sequência. Entrou, já deu um passe, acho que de trivela ali pro Gvardiol. O gol foi contra, né? Porque o Gvardiol chuta pro meio da área, o jogador do Bruges que empurra para dentro. E depois o Savinho recebe um lindo passe, cara. Eu acho que foi do Akanji, né? Ele domina e faz o gol ali, faz o 3-1 e classifica o Manchester City para essa próxima fase. É o Manchester City aí que correu sérios riscos de estar fora, né? Mas o segundo tempo foi completamente dominado pela equipe inglesa, que se garantiu na próxima fase, e o Bruges, que apesar da derrota, também estará nessa próxima fase. Outro jogo que a gente pode destacar aqui é o do Paris Saint-Germain. Né? O Germain entrou ali junto com o Stuttgart, perigando de não classificar. Quem perdesse provavelmente não estaria classificado. Foi o que aconteceu, né? O Stuttgart perdeu de 4-1 do Paris Saint-Germain na Alemanha, tá dentro de sua casa, perdeu de 4-1 para o Paris Saint-Germain, um jogaço do Dembélé, hat-trick aí do camisa 10 parisiense, uma outra nova boa partida do PSG, já tinha feito uma ótima partida contra o City na última rodada, e agora amassou o Stuttgart, né? Tomou um golzinho ali porque já estava relaxado, já estava 4-0, foi um amasso do Paris Saint-Germain, muito bom jogo do Paris, que olha, pode acabar crescendo nessa Champions e pode ser uma pedra de sapato para a galera lá que está entre os 8. Hein? Paris fez grandes jogos nessas últimas. Claro, tomou 2 gols ali do City, mas 2 gols ali num bate-rebate tal na última rodada, mas vem muito bem, vem crescendo. Tem uma chegada de um Kvara, pode ter mais reforços chegando, porque a gente sabe que a galera do PSG gosta de investir. João Neves e Vitinho, uma dupla de volantes espetacular. Então, tem um time que pode encaixar, pode dar trabalho sim esse Paris Saint-Germain, principalmente se o Dembélé continuar jogando no seu 100%, né? O Dembélé, a gente sabe da qualidade dele quando ele está 100%. Então, Paris Saint-Germain, que tinha chance de estar eliminado, pegou 15ª posição, decide no Parc des Princes aí na fase de playoffs. Então, muito importante essa guinada que deu o Paris Saint-Germain nesse final de fase de liga. Outro que guinou foi o Real Madrid, né? O Real Madrid que vinha ali entre trancos e barrancos, perdeu para o Milan no Bernabéu, depois perdeu para o Liverpool, claro, pouco. O único que pode dizer que não perdeu para o Liverpool é o PSV, tudo bem que era o reserva, mas não altera nada, né? Foi o único que pode dizer que não perdeu, né? O Liverpool bateu o Leverkusen, bateu aí no Real, quem mais que o Liverpool bateu? O Liverpool bateu uma galera aí nessa Champions League, nessa primeira fase, né? Bizarro o trabalho do Slot, quero ver se daqui a algum tempinho eu trago aí algum vídeo falando sobre principalmente essa temporada incrível do Liverpool, que eu acho que poucos esperavam, né? Mas o Real melhorou, vem melhorando, e aí já pode ter o Manchester City, né? Então a gente fica no aguardo aí para ver se vamos ter Real Madrid e Manchester City, cara, que seria um baita jogão. E o Rodrigo, hein? Que fase do Rodrigo, hein? 2 gols hoje, um golaço hoje o primeiro, para tirar ali o Real Madrid daquela, pô, também empatando com o Brest e tal. Depois fez um gol ali de sobra, mas já tinha feito 2 também. Um golaço também na outra rodada, então muito bom. O Rodrigo faz uma temporada monstruosa. Em muitos momentos ficou no banco aí por conta do Ancelotti, né, preterir outros jogadores na frente dele, mas é bizarro que esse garoto tem estrela, cara. Muito bom. Até fazendo uma temporada, acho que até superior ao do Vinícius Júnior. Posso estar aqui falando um pouco de besteira nesse momento por conta da fase do Rodrigo, mas é um espetáculo essa fase do Rodrigo. 3-0 para cima do Brest, que chegou ali a dar um sustinho, chegou a empatar quando estava 1-0 Real, né? Mas o gol foi bem anulado, ele tinha um ombro do jogador do Brest à frente e ficou 3-0 o Real Madrid no final das contas. O Real Madrid ficou em 11º, ou seja, vai poder decidir o seu jogo no Santiago Bernabéu nessa fase de playoffs. Inclusive o Ancelotti, quando perguntado sobre a fase de playoffs, ele falou que estava preocupado. Ele não falou dessa forma, mas ele disse que não vai ser fácil. Não pense que a fase de playoffs vai ser fácil. Foi mais ou menos isso que ele disse. Então tem que tomar cuidado o Real Madrid, ainda mais se, né,
pegar esse Manchester City que a gente não sabe, é uma incógnita. A temporada do Manchester City é ruim, mas a qualquer momento o Guardiola pode fazer esses caras voltarem a jogar muita bola. Um time que eu tenho pena, cara, de não estar entre os 8 é essa Atalanta, cara. A Atalanta do Gasperini é muito bom time, cara. Inclusive, esses times aí do playoff que tem chance de pegar a Atalanta, meu amigo, correm, fuja e se prepare, porque é muito bom time o do Gasperini. Tem atletas, claro, muito bons, como por exemplo o Ederson, que fez um golaço hoje no 2-2 com o Barcelona. Um golaço de fora da área, de um pé para o outro, uma pancada. Tem o Lookman, que é muito interessante, o Reté, que é fazedor de gols, o De Ketelaere, que também é um baita de um jogador ali para o ataque. Então é muito importante. Tem bons jogadores no setor ofensivo e a defesa é sólida. Tomou 2 gols hoje do Barça, mas é uma boa defesa essa defesa da Atalanta. Tá? Deu trabalho também para o Real Madrid, foi 3-2 Real, né? Há umas rodadas atrás. Então esse time da Atalanta é uma pedra no sapato da galera e para mim poderia ter ficado entre os 8. Acabou que não ficou, é por conta do começo, né? No começo ali deu uma oscilada, né? Empatou com o Arsenal na primeira rodada, tudo mais, teve até chance de pênalti, acabou empatando mesmo. Então a Atalanta poderia estar entre os 8 para mim. E a surpresa, para mim aí, uma das maiores surpresas dessa Champions são os times franceses, não o PSG. O PSG, para mim, né, não foi bem nessa Champions. Poderia ter ido melhor, como foi agora nesse finzinho. Mas o Lille, para mim, é a maior surpresa dessa Champions, tá? É surreal a Champions que faz o Lille. Não pelo 6-1 agora no Feyenoord. Não, nem por isso. E sim porque, cara, bateu um Real Madrid dentro de sua casa. Um time muito bem defensivamente, que não sofreu contra o Real Madrid. Muito interessante ver esse time do Lille jogar, tá? Um time que eu acho que na temporada passada estava jogando Conference League e nesse momento está em sétimo na fase de Liga da Champions e está direto nas oitavas. Absurdo essa fase de Liga para o Lille, hein? Muito boa fase de Liga para o Lille, mas o Mônaco e o Brest, que também para mim são outras duas surpresas, decaíram um pouco, principalmente o Mônaco, que eu acho que poderia ter terminado entre os do nono ao 16º aqui para poder decidir em casa, acabou terminando em 17º e ficando sem poder decidir em casa, mas o Mônaco é um time interessante, tomou 3 hoje da Inter, mas também a Inter, um dos melhores times dessa Champions, principalmente defensivamente. Essa Inter é absurda, inclusive tem muita gente que mal olha para essa Inter do Inzaghi, ela já chegou no final de Champions aí contra o City e vem cada ano, né, sendo mais sólida essa equipe da Inter. Também é um time para a gente ficar de olho para possível título dessa Champions. A gente fala aí de Barcelona hoje, de Liverpool, a gente sempre tem que falar de Real Madrid, até do próprio City a gente não sabe, né? Um Bayern, que são times gigantes aí que não vivem bons momentos, mas que podem lá na frente dar trabalho, mas a gente tem que citar a Inter, que além de ser um time grande, também tem um treinador muito bom e uma equipe muito capacitada. Tá muito capacitado. Mas o Brest, cara, o Brest chegou a ficar ali no top 8 por um bom tempo, fez grandes jogos, claro, é uma equipe muito menor, tem um orçamento menor, tem um elenco muito mais limitado e acabou que, né, caiu. A gente esperava que caísse, mas a gente não esperava lá no começo da Champions ver o Brest classificado. O Mônaco, até a gente espera, o Mônaco já é um time muito mais estabilizado do que o Brest. O Brest fez um campeonato surpreendente o ano passado, né, lá na Ligue 1, a gente colocava ele ali, ele e o Girona como as principais, né, surpresas da última temporada, e mais surpreendente ainda é o Brest estar classificado. O Girona perdeu grandes, seus principais jogadores, Savinho, o Ian, e terminou eliminado, 33º, né, posição 33 da tabela. Então é surreal a gente ver esse Brest e, cara, fez bons jogos, tá? Fez grandes jogos nessa primeira fase. Claro, o começo estava muito bem porque pegou times ali do mesmo calibre, mas muito bom também, muito legal a gente ver essas surpresas. E por isso que eu gosto muito desse novo modo de jogo que a UEFA criou, cara. E proporciona times como o Lille, times como o Brest, times como o próprio Clube Bruges, times como o Celtic estarem bem, cara. Proporcionam isso. Esses times de menor escalão, vamos dizer assim, porque a gente vê um Real Madrid abaixo de um Lille, de um Aston Villa, é bizarro. É bizarro. A gente vê, por exemplo, que dá tempo de você se criar também nessa nova fase de liga. O Atlético de Madrid começou lá embaixo. Começou como um dos piores times do campeonato. Classificou entre os 8, tá nas oitavas. Também é bizarro o trabalho do Simeone, né? Tanto que ele tem esse time na mão dele, cara.
time foi lá de pior, um dos piores times da Champions, para uma sequência de 16 vitórias consecutivas, né, contando com jogos de Champions, e olha onde está o Atlético, cara. Terminou ainda vencendo o Leverkusen de virada, e hoje, nessa última rodada, também venceu, se não me engano, tá? Eu acho que o Atlético venceu. Eu não lembro quem foi o adversário do Atlético, cara. Mil perdões aqui, tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas foi o Red Bull Salzburg, né? Foi 4-0 Atlético de Madrid. Pegou aí um saco de pancadas. Inclusive, a gente tá preparando um possível vídeo para falar das equipes da Red Bull, hein? Que as equipes da Red Bull vêm aí numa crescente inversa, né? Vem só em decadência nessa temporada, uma temporada ruim tanto do Leipzig quanto do Salzburg, que sempre dominou a Áustria, não vem dominando, fez uma Champions terrível. Leipzig foi eliminado. Quem imaginava o Leipzig sendo eliminado nessa fase? A gente tinha um Brest classificado. Né? Então é isso que essa nova Champions proporciona pra gente. Se você gostou desse novo modo de ser disputado a Champions League, se você gostou da fase de liga, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e segue também o 12º jogador nas suas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aí na descrição. Obrigado e até uma próxima.